Meu nome é Rochelle Silveira, sou advogada, casada, mãe de 2 filhos. Aqui eu exerço a função de gerente de compliance. Meu nome é Rony, eu sou médico, sou clínico e também médico paliativista. Trabalho aqui na Santa Casa. Olá, meu nome é Pérola, eu sou assistente social da Santa Casa. Sou casada com o meu amor Raniele, mãe do Pedro. E como que eu senti o chamado de Deus na minha vida? Eu posso dizer que venho de uma família católica. A minha mãe é uma pessoa que é praticante, faz parte de pastorais e sempre participei de encontros de jovens. Sempre tive muito engajada dentro da minha comunidade, que se chamava Shalom. Dentro dessa comunidade que eu participava, tinha as Meninas de Maria. E eu fazia parte desse grupo de jovens chamado Meninas de Maria. Como eu era muito criança, eu acho que aquilo dali talvez fez parte de uma formação. Quando a gente é criança, a gente não sente muito assim o chamado efetivo, né? Mas eu fui crescendo no meio desse ambiente. Até que eu lembro bem que quando eu fiz a crisma, eu tive ali para mim foi um divisor de águas. Eu senti que eu poderia ser diferente. Eu senti que eu poderia ser um ponto de referência para as pessoas. Porque eu sempre fui uma pessoa muito alegre, eu sempre fui uma pessoa muito expansiva. Eu nunca tive dificuldades na vida que me levasse a ser uma pessoa triste, uma pessoa que transparecesse assim aos problemas, né? E pelo contrário, eu sempre gostava de compartilhar com as pessoas a minha alegria. E aí foi quando eu comecei a sentir que eu era, acho que uma meia líder, né? Dentro daquela comunidade que eu participava e que eu poderia ser um instrumento. E comecei a entender um pouco dessa minha vocação. Essa minha vocação de ser instrumento, essa minha vocação de ser um caminho que eu poderia levar as pessoas a conhecer Jesus, né? A conhecer esse amor de Jesus. E é através desse amor de Jesus que nós somos o quê? Mais humanos, mais alegres. E assim eu tentei galgar a minha vida como até hoje eu tento. Sim, eu sempre tive uma educação cristã desde pequeno, então eu sempre aprendi o valor da solidariedade, da ajuda ao próximo e o valor da caridade, né? Que é uma virtude muito importante para quem é católico, né? Então, sempre percebi que ao ajudar o próximo, né, a gente consegue, de certa forma, né, sentir a presença de Deus, né? Quando você ajuda o próximo, alguém que está muito doente, você consegue pôr em prática, né, essas virtudes tão importantes do cristianismo, dentre elas a virtude da caridade, né, que nada mais é do que uma manifestação da presença de Deus aqui na Terra, né? Então, eu sempre senti que fui muito amparado, né, nesse sentido, tanto pela medicina quanto por Deus, por esse caminho. Tanto que a minha especialidade, né, que é cuidados paliativos, eu a escolhi por causa disso. Conseguiria tratar o ser humano que está por trás daquela doença. Então, eu conseguia transcender a doença, né, e chegar até o ser humano. E uma das coisas que me inspirou ao longo da vida foi a história de diversos santos católicos, né? Dentre eles o São Camilo. São Camilo, que era um dos santos, né, dos enfermos, e a história dele é muito bonita, pois ele conseguia enxergar nos pacientes enfermos, que estavam muito próximos do final da vida, ele enxergava a face de Cristo, né? A face de Jesus crucificado. Então, muitas vezes ele chegava a se ajoelhar,
a rezar pelo seu doente. Então toda essa história, né, bonita dos santos e de São Camilo, ela foram histórias, né, são histórias inspiradoras para minha carreira e para minha profissão, né? Então me sinto muito tocado por tudo isso. O meu chamado vocacional teve início observando o trabalho da minha avó na Pastoral da Saúde e a vivência dela na comunidade, observando que viver de forma coletiva, cuidando um do outro de uma certa forma, poderia me auxiliar mais lá na frente. A minha avó Maria Corrêa Castro, foi uma mulher muito produtiva e trabalhou durante muitos anos dando suporte na Pastoral da Saúde. Viveu por 103 anos, teve 21 filhos, foi muito propositiva, sempre pensou muito de forma coletiva e com cuidado muito, muito genuíno com todos que conviveram com ela. Sempre com uma palavra muito amiga, às vezes também bem firme, porque é uma característica da minha avó, ser firme. Eu acho que até por ter tido muitos filhos, precisar organizar sempre tudo com muita antecedência, mas sempre foi entendeu muito o chamado dela. Minha avó tinha uma frase que era perfeita. Todas as vezes que alguém perguntava para ela como é que estava o dia dela, ela sempre respondia: até onde a minha vista alcança, está tudo bem. Então eu acho que, para mim, o que fica de legado da minha avó é essa paz que a gente precisa ter, de aonde a nossa vista alcançar, está tudo bem. E não viver na ansiedade, na busca por coisas que nós não conseguimos resolver. E viver o dia a dia de forma calma e tranquila. Eu acho que ter fé e entender também o que é o nosso chamado, observar que no dia a dia as pessoas simples têm muito a nos dar. Essa é a minha função que hoje eu exerço aqui na Santa Casa, de gerente de compliance. Quando eu verifico algo que está fora do contexto ético, fora dos padrões normais de comportamento, eu sempre tenho uma palavra a mais para essa pessoa, né? Para essa pessoa entender que somos todos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós não podemos ter atitudes discriminatórias, ter atitudes que não venham a compartilhar com esse amor de Deus. Então eu tento, né, através da minha profissão, levar essa coisa boa que eu tenho do amor de Deus. Eu tento levar esse conhecimento que eu tenho da fé, essa sensibilidade que eu tenho dos ensinamentos de Jesus para as pessoas, né? E agregado a tudo isso, eu também fui chamada para fazer parte da catequese da minha igreja, e hoje eu tenho um grupo que eu coordeno dentro da minha comunidade lá do Campo Comprido, em que eu tento administrar essa vida cristã dos jovens e adolescentes. Me sinto inteiramente realizada, porque é uma missão que faz parte da minha vida e que eu não quero nunca desgarrar, né? Porque já vivi momentos em que eu fiquei afastada desse caminhar da fé, mas eu acho que isso é inteiramente normal, porque faz parte da nossa construção, né? E que eu sinto hoje que a minha construção está muito mais solidificada com a fé, em razão seja da minha idade, da minha experiência, e que eu sei que eu posso disseminar esse amor de Deus para todos, né? Faço parte também de uma ONG em que todo início de mês eu estou aqui na Praça Rui Barbosa, distribuindo kits de higiene para essas mulheres em situações de emergência, né? Então é isso. O amor de Deus faz parte da minha vida e eu vou sempre agregar o meu lado profissional com
essa minha caminhada de fé? Eu senti a minha vocação, né, na medicina desde criança, porque eu venho de uma família de médicos, né, mas desde criança eu também gostava muito de ouvir as pessoas e de ouvir os problemas das pessoas, né. Eu tinha a paciência de escutar cada um, né, então isso só foi se acentuando ao longo da minha adolescência e culminou com a morte do meu avô. Eu tive uma perda, né, que foi a morte do meu avô quando eu tinha 12 anos de idade. Ele faleceu por um câncer de pulmão. E aí eu decidi, né, que eu ia seguir esse caminho de tentar ajudar as pessoas, porque ele teve uma morte sofrida, né, relativamente sofrida. E aí eu decidi que a partir daquele momento eu iria estudar, né, para tentar ao máximo curar as pessoas, ir atrás e ajudar o próximo, né? Então foi uma combinação de fatores que me fez chegar aí à medicina, né? Ao longo dessa vivência, eu segui observando que eu tinha um perfil para exercer a profissão de assistente social. Minha tia também exerce essa profissão e observando também ela no período da faculdade, eu entendi que eu queria ser assistente social. No dia a dia, exercendo a profissão de assistente social na nossa instituição, eu percebo que a cada momento, quando eu acolho, quando eu oriento, quando eu me comprometo em dar continuidade e dar suporte às famílias que aqui vêm receber o nosso atendimento, é uma forma de entender que Deus realmente tem cuidado de mim dentro da minha profissão.